Olá, aqui é o Master Coach Felipe Lima. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu estou gravando esse vídeo para tentar fazer com que as pessoas entendam de onde vem um monte de coisa que trava você na vida. Eu tenho recebido uma série de e-mails de pessoas que falam assim: poxa, Felipe, eu estou muito desanimado. Eu olho para frente e não consigo ver meu sucesso. Parece que as coisas estão demorando tempo demais para dar certo. Algumas pessoas até falam em um outro vídeo que a gente tem no YouTube chamado Eu Não Posso Errar. Eu não tenho mais idade para cometer erros. E aí as pessoas vivem uma vida com impaciência, com pressa, com medo, culpa, cobrança interna, comparações. Às vezes a procrastinação vem o desânimo, vem a indisciplina, vem a ansiedade. E uma série de coisas, você acaba vivendo uma vida pesada. Você acaba vivendo uma vida que às vezes você nem tem a permissão interna de sorrir. Eu faço sessões de coaching há mais de 17 anos e às vezes eu converso com pessoas lá no nosso Gênios Clube, que é o nosso clube de assinatura, e as pessoas não sorriem porque eu tô com tanto débito na vida, tem tanta coisa dando errado, tem tanta pendência, que eu não tenho o direito de sorrir, sabe? E é importante você ressignificar isso. Enquanto você não entender o problema, como é que eu vou resolver um problema que eu não entendo? Como é que eu vou me curar de uma doença que eu não sei qual é a doença? Como é que eu vou, enfim, atacar um inimigo que são todas as travas que eu tenho, que me seguram, que me limitam de uma vida melhor, mais leve, mais feliz e com muito mais energia para realizar tudo que você quer na sua vida, tudo que seu coração pede. Então, quando você para pensar na sua vida, tenta encontrar na tua cabeça quais são as coisas que me travam, quais são os comportamentos, os hábitos que me travam na vida, sabe? E esses hábitos e comportamentos, eles são uma consequência de como você está aqui dentro. Às vezes o que você vê fora é o desânimo, é o pessimismo. Só que isso tem uma série de coisas por trás que estão causando isso. Tem gente que fala assim, eu pergunto, o que você quer melhorar na sua vida? O cara fala, olha, eu quero ter mais disciplina. Bacana, legal. Só que tem uma série de coisas que estão trazendo aquela indisciplina que a pessoa nem percebe. E como são às vezes memórias que não são boas, de erros, de culpa, de momentos de frustração, você acaba esquecendo. Tem gente que nem lembra assim do porquê que eu vivo uma vida tão pesada, mas quando você olha para o passado, você começa a apertar assim a linha do tempo, fala, ai, aqui doeu. Como você se sente? É uma pergunta muito útil essa. Como você se sente? Como você se sente quando a gente olha para o teu passado e você para lembrar dos seus erros? Como você se sente quando você lembra dos seus insucessos? Como você se sente? E aí tem gente que às vezes não consegue se conectar com esse sentimento porque é uma coisa incômoda. Eu não quero me conectar com algo incômodo. Mas se você não... É como o dente dói, você não vai ao dentista. Você tem que entender o problema para resolver logo, senão vai crescer. Você vai ignorar. Daqui a pouco o dente dói de um jeito que tem que fazer um canal, você perdeu o dente aí. E um canal daqui a alguns anos, cedo ou tarde, vai evoluir para fazer um implante. Eu já passei por isso. Fiz um canal com 15 anos de idade, com 30 e tantos, 30 e poucos. Com 30 e poucos eu tive que fazer um implante, tirar o dentinho, botar um parafusinho, fincado no ossinho aqui, né, preso no osso. Então, é importante você cuidar daquilo que te incomoda. E o nosso comportamento natural é tentar ignorar isso. Então, vem comigo para essa viagem. Eu vou fazer uma viagem voltando no tempo. Depois a gente vai pegar do passado para o futuro de novo. Você vai entender muita coisa na tua vida. Às vezes você está aqui. Tá? Vou colocar um homem na próxima ilustração. Tá? Essa aqui é eu hoje. É você hoje. Tá? Hoje. Como eu estou hoje? É uma pergunta muito importante. Como é que eu estou hoje? Com relação aos meus objetivos. Aqui eu vou colocar um objetivo assim, pá. Sabe, uma etapa importante da tua vida que você quer realizar. Uma meta aí importante. Vou colocar aqui objetivos, tá? Mas assim, o próximo objetivo importante. Eu vou colocar no singular aqui, tá bom? Não vou colocar no plural, não. Vou colocar um objetivo seu. Talvez seja uma realização profissional, talvez seja fazer a sua empresa virar ou montar a sua empresa, talvez seja dar certo como profissional em alguma área, talvez seja perder peso, talvez seja ganhar massa muscular. Então você está indo em direção a esse objetivo aqui, tá? Você aqui, eu hoje, indo em direção a esse próximo estágio da sua vida. Então vou colocar aqui a
sua trilha que você precisa percorrer para fazer dar certo até dar certo. E aí, num processo de coaching, a gente vai voltar mais ainda, tá? Mas no processo de coaching, uma pergunta muito interessante que a gente faz é o seguinte, é a pergunta do milagre. Como seria se você acordasse amanhã, tá, no futuro? Mas esse eu do futuro, vou colocar uma outra cor aqui no seu eu do futuro, esse eu do futuro aí, ele já realizou esse objetivo, ele já ultrapassou esse item aqui. E como seria se você acordasse amanhã com esse objetivo realizado? E muitas pessoas falam assim, ah, seria fantástico, ah, seria bacana, ah, seria maravilhoso conseguir realizar isso. Mas outras pessoas olham para esse eu do futuro e falam assim, Felipe, sabe o que acontece, cara? Seria muito legal, mas na boa, eu hoje estou tão cabisbaixo que o eu do futuro, ele tá mais ou menos assim, ó. Eu não consigo visualizar muito ele não, cara. Eu olho pra frente assim e ele tá meio transparente pra mim, sabe? Tô olhando pra lá, não tá acontecendo não. E aí o que acontece? Esse eu hoje, ele tem algumas coisas pra estar desanimado. Eu vou colocar aqui o desânimo. E esse desânimo pode trazer a procrastinação. Porque se eu estou desanimado, eu tô achando que não vai dar certo, entendeu? Eu tô assim, sem fé, ou com pouca fé. Pouca fé. E tudo isso, esse desânimo, ele traz uma estagnação na vida, às vezes, essa redução da fé, e junto com isso, vem um tanto de coisas como medo, ainda mais culpa, e as culpas vão se acumulando e eu vou te mostrar como. Aqui tem muita culpa. Para ter medo, tem que ter culpa. Geralmente, assim, é muito raro que um medo não seja provocado por algo que aconteceu no passado, que foi traumático, e geralmente a culpa é a origem do medo. Eu não soube me perdoar. A gente vai chegar nesse ponto agora. Então você está carregando isso aqui nas tuas costas, ó. Desânimo, procrastinação, culpa, aqui, ó, pesado nas costas aí. Então, com esse cenário, você olha pra frente e fala, e agora? Como que eu vou? Sério, como que eu vou fazer dar certo até dar certo? Que história é essa? Não vai? Eu não tô conseguindo ver saída para isso. E aqui, a gente tem um somatório de culpas. Percebe-se uma coisa. Eu vou colocar aqui uma outra esfera pra gente colocar separadinho as culpas. Do que a gente se culpa? Agora a gente vai voltar e você vai entender cada uma delas. Primeiro tem a culpa pelos erros. E esses erros, eles me trouxeram uma sensação de fracasso. Vamos voltar aqui. Vou botar você mais para cá. Tá? Vou erguer a cabeça aqui, porque, poxa, eu no passado. Legal, só que eu vou botar você menorzinho aqui para simbolizar que você ainda não estava nesse estágio da sua vida. E aí você, no passado, cometeu alguns erros. Culpa pelos erros. Só que essa culpa pelos erros afetou o teu auto-julgamento. Porque quando você olhou para o erro, tá? Vou colocar aqui a pedra do erro. A hora em que você caiu. Na hora que você caiu, essa culpa pelo erro, tá aqui a pedra que você levou um pipoco nela. Essa culpa pelo erro cresceu. E aí, como eu estou me culpando, a minha autoimagem vai ser negativa. Eu vou me sentir um fracassado, eu errei, eu fico com vergonha das pessoas, vergonha de mim, eu me cobro, sinto raiva e outro tanto de sentimentos. Então, ao longo dessa jornada, como você foi carregando a culpa, e essa culpa, a cada erro, ela só cresce. Então, assim, eu errei uma vez.
isso me gerou culpa. Eu me senti um fracassado, um frustrado. Se eu me sinto um fracassado, um frustrado, a tendência é que eu tenha cada vez mais desânimo, cada vez mais medo que se repita isso, cada vez mais procrastinação, cada vez menos energia para agir. E a cada erro, você vai juntando mais culpa pelos erros. Só que aqui na frente, essa culpa pelos erros, ela se soma a uma culpa pelo tempo perdido. E aí as pessoas vão dizendo, pô, mas o tempo está passando, lógico, você está errando, interpretando. Eu sou um fracassado. Se eu sou um fracassado, eu não vou andar. Se eu sou um fracassado, eu começo a me desanimar. Se eu sou um fracassado, eu começo a olhar para frente e falar assim, olha, quer saber? Isso não vai dar certo mesmo. E às vezes as pessoas não desistem por vergonha de publicamente chegar e falar assim, olha, quer saber, eu desisto. Eu não aguento mais. Eu não quero mais. Não, chega. Para com isso. E aí, esse tanto de culpa pelos erros se soma a culpa pelo tempo que se perdeu. E daqui a pouco você olha para a tua vida e você vê estagnação, parado, travado na vida. Você vê outras pessoas, comparações, você começa a se comparar. Comparações. Outras pessoas já realizaram o que eu realizei, o que eu queria realizar. E aí, se você parar para pensar, eu vou colocar você aqui, olha, quando você era ainda, sei lá, criança. Aqui está você, menino ou menina. E aqui está você menorzinho ainda, ó, de fralda. Então perceba uma coisa. Desde criancinha, até passando a sua... Desde da época que você começou a se entender por gente na vida, até chegando... Deixa eu botar o foco aqui. Até chegando a... Passando pela sua infância, a sua adolescência, você aprendeu o seguinte. Alguém te ensinou. E aí eu vou colocar aqui, né? O pai, a mãe, talvez um professor. Vou botar a mãe aqui. Talvez um professor. De alguma forma, a vida te ensinou a interpretar os erros com culpa, afetando o seu auto-julgamento, afetando a base, o pilar de toda a sua auto-identidade, que é a sua auto-imagem. Então o que acontece? Quando uma criança comete erros, quando um adolescente comete erros, e quando um adulto comete erros, ele tem duas opções. Ou ele vai sentir culpa, ou ele vai olhar para o erro e dizer assim, erro, você não me define não. Eu sei quem eu sou, eu sei me valorizar, eu sei o meu valor. E eu vou transformar isso aqui num diamante. Eu vou olhar para o meu erro e vou falar assim, olha, esse meu erro, eu posso aprender com ele, sem culpa excessiva, eu me sinto chateado quando eu cometo erro, mas eu paro com paciência, com paz de espírito. Eu olho para o erro e falo, peraí, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Eu posso aprender com os meus erros sem culpa? Eu posso, lógico, vou me sentir mal no começo, mas peraí, eu me perdoo. E com paz de espírito, com paciência, eu cuido da minha fé, e eu entendo que todo mundo erra nessa vida, e que eu não preciso ser perfeito para realizar os meus sonhos, que errar não é feio, não. Feio é você não tentar, feio é você ficar parado na vida, é você roubar, você matar, feio é isso. Então, feio é você não correr atrás do que você quer. Puxa, mas se eu estou batalhando, se eu estou tentando, se eu estou me esforçando e eu erro, eu vou olhar para o erro e vou dizer, seja bem-vindo o erro, seja bem-vindo a pedra que eu caí. Eu vou transformar você num diamante. Você não vai ser um peso na minha vida de jeito nenhum. Você não vai ser um peso, não. Você tem duas opções. É na hora do erro que acontece a mágica. É na hora do erro que esse peso aqui começa a crescer. E esse peso vai crescendo, crescendo, crescendo. E é como você segurar um copinho d'água. Sabe? Um copo vazio. Segura um copo vazio para você ver durante 1 hora. 2, 3, 4, 10 horas. Segura um copo vazio durante o dia inteiro. Assim, com o braço esticado. Seu braço não vai aguentar. Você vai sentir peso, ainda que seja algo leve, mas algo leve carregado por muito tempo se torna um peso. Então é muito importante se livrar desse peso e perceba que essa culpa toda é um peso que você está carregando. Então por esse peso eu ando mais devagar, e como eu não ando,
eu me sinto mais culpado ainda, porque eu não estou andando. E as pessoas olham e falam assim, mas eu já errei tanto. Lógico, você está se culpando cada vez mais. Você está jogando peso na sua bagagem. Em vez de você estar falando assim, peraí, eu vou usar o erro para aprender. Porque para pensar. Quando eu acerto alguma coisa na minha vida é porque eu já sei. Se eu acertei é porque eu já sei. Agora, quando eu erro, eu tenho a oportunidade de aprender. No fundo, o erro traz muito mais aprendizados que o acerto. Lógico que eu nunca vou buscar o erro, mas eu vou olhar para ele com gentileza, com paciência, com paz de espírito e entender que todo mundo erra. E que eu não preciso ser perfeito, ninguém é perfeito. Mas eu posso aprender com os meus erros e evoluir com gentileza, sem culpa. Eu vou ficar chateado, porque também quando você erra e você não está nem aí, isso é ruim. Mas quando você erra, você fala, caramba, droga, sei lá, fala um nome feio aí, depois fala, quer saber? Eu me perdoo. Eu me perdoo porque eu sei que eu estou me esforçando. Eu me perdoo porque eu sei que tem coisa na vida que a gente tem que fazer dar certo até dar certo. E a gente tem que persistir. Que a gente tem que manter a fé justamente quando está dando tudo errado. Quando está dando tudo errado, eu preciso estar bem. Eu preciso estar fora do buraco quando está tudo no buraco. Então, desde criancinha, de alguma forma, ou com os pais, ou com os irmãos, ou com algum professor. Uma vez eu perguntei para uma aluna minha, quantos elogios você recebeu depois de 20 anos de balé? Ela fazendo balé, ela falou, nenhum elogio. E qual é a intenção de um pai? Qual é a intenção positiva? Tenha uma intenção positiva. Eu quero fazer algo bom para o meu filho. Se eu só critico o meu filho, eu tenho uma intenção positiva. Qual é a intenção positiva de um pai ou de um professor que só critica? Para ele não se acomodar. Então eu vou apontar o que está errado. E aí, como eu não aponto o que está certo, porque eu tenho medo que ele se acomode se eu apontar o que está certo, ele não aprende a se valorizar. Então, em dois casos acontecem. Quando os pais não valorizam as ações dos filhos, não valorizam os esforços dos filhos, eles não aprendem a se valorizar a sua história, a valorizar as suas ações, a saber o seu próprio valor. Esse é o primeiro caso, é a ausência de valorização, ou pouca valorização das coisas boas. É a crítica excessiva lá, só o que está errado. Você faz 99%. 1% errado, porrada. E o outro caso que geralmente traz esse desenvolvimento da culpa é a dependência da valorização, é a valorização em excesso. Porque quando as pessoas te valorizam demais, você acaba ficando viciado nessa valorização externa. Então, às vezes pai, mãe, valorizaram demais a criança, o adolescente, e ele ficou dependente. Ele fala, olha, para eu me sentir aceito por eles, porque muita gente se culpa ou pela cobrança direta das pessoas do seu convívio, da sua família, marido, mulher, filho, filha, pai, mãe, ou pela cobrança indireta que você mesmo criou para atender as expectativas do seu pai, da sua mãe, ou de quem quer que seja. Você fala assim, caramba, eu só queria dar alegria para eles. E esse peso vai crescendo. Então, a cada vez que você enfrenta um insucesso e você olha para o seu insucesso e culpa, essa culpa vem de um auto-julgamento. O defeito está numa coisa chamada mindset, que é o modelo mental. Então, se a criança, se o adolescente, se o adulto desenvolver um modelo mental de interpretar aquilo que dá errado com gentileza, com paciência e com vontade de mudar o que está dando errado, mas com alegria de falar assim, olha, eu tentei, eu valorizo o resultado que eu consegui. Não foi o suficiente para bater essa meta que eu estabeleci, atingir esse objetivo, mas eu tentei, e esse tentar me desenvolveu, me fez crescer. Então, o erro precisa ser interpretado com paz de espírito, com paciência, com um desejo de superar, usar aquele erro como dizer, agora eu vou aprender com você, agora vamos crescer junto. E o acerto precisa da autovalorização. Tem uma frase que eu acho muito sábia que diz o seguinte, enquanto você não souber o seu valor, você não vai receber tudo que a vida pode te dar, poderia te dar. Eu acho que essa frase é minha, se eu não escutei ela em algum lugar. Enquanto você não souber o seu valor, a crítica externa vai valer alguma coisa para você. Porque quando eu sei o meu valor, alguém fala assim, você é um fracassado. Desculpa, eu sei que eu não sou, porque eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor.
Então, os pais têm um papel fundamental, e a família, e assim, professores também, têm um papel fundamental em ajudar as pessoas a entenderem o seu próprio valor. Porque enquanto eu não sei o meu valor, todo mundo pode me valorizar. Se eu não souber o meu valor, eu estou ferrado. Eu sou um refém. Eu vou olhar para a vida e vou ficar com medo, porque eu não sei se eu vou dar conta do recado. E a cada erro, a autoimagem começa a cair. Então, perceba o seguinte. Vou colocar aqui o bebezinho duplicado, tá? Que esse bebezinho duplicado é o bebezinho, só que aqui é a autoimagem, tá bom? Vou tentar botar aqui uma cor, eu sou daltônico, eu não vou botar essa corzinha aqui, eu acho que é azul, tá? A fralda dele, vou tentar botar a cor dele. Ai, ai, vou colocar uma cor qualquer, diferente aqui, vai. Eu não sei que cor é essa. Tá, botei uma cor aqui mais escurinha. Não sei o que é escuro, o que é claro. Beleza. Então, assim, a autoimagem vai ficando assim, ó, pequenininho. Então, eu olho para um desafio, eu me sinto pequeno. Aí, eu vou interpretar com erro, com culpa o meu erro, por conta do meu mindset, do modelo mental que eu tenho, eu sempre vou me sentir inferiorizado. Eu sempre vou me sentir um fracassado. Eu sempre vou me sentir um incompetente. A minha autoimagem vai ser sempre menor. Vai ser sempre pequena. Vou colocar a roupa azul e o menininho mais escurinho aqui para dar vamos dizer assim, ó, eu tô me sentindo menorzinho, tá? Só pra gente diferenciar aqui a cor, para você ver lá a diferença do cara e da autoimagem dele, ok? Então, ó, vou botar aqui essa cor, não sei que cor é essa, beleza? Então perceba que com o passar do tempo, a sua autoimagem vai virando a autoimagem de uma pessoa pequena, de uma pessoa que encara o desafio e olha para o desafio e fala, ai, vou me ferrar de novo, vai dar errado de novo, vai complicar minha vida de novo. Então você vai se sentindo assim, ó. E aí o desafio começa a ficar grandão. Olha como é que esse cara vê o desafio aqui, ó. Olha o olhar dele aqui, como que ele vê o desafio. Ele vê o desafio pequenininho. Olha o tamanhão do desafio que fica para mim. Ele está encarando o desafio com autoimagem lá embaixo, pequenininho demais. E ele, ao longo do tempo, foi massacrando essa autoimagem com culpa, e tome, descendo. Então perceba que a minha autoimagem, tudo depende da minha autoimagem. Agora, perceba o perigo também do seguinte, quando eu me valorizo demais, assim, por exemplo, eu gero uma expectativa maior do que eu sou. Isso é perigoso. A minha autoimagem ela tem que ser real. O que eu realmente tenho de competência e de capacidade, o que eu sei fazer hoje? E eu vejo um desafio, eu pergunto, será que eu dou conta do recado? Não, não dou. Mas será que se eu me esforçar, eu me desenvolvo, eu tenho chance de conseguir? Tenho. Então eu vou lá. Mas eu sei que pode dar errado, porque eu sei quem eu sou. E quando eu erro, eu olho para o erro e digo, seja bem-vindo ao erro, você não me define. Meu insucesso na vida não é um atestado de que eu sou um fracassado. A minha autoimagem ela tem que ser preservada. Eu posso cometer 1 milhão de erros aqui fora. Não muda nada aqui dentro. Eu posso receber 1 milhão de críticas aqui fora. Não muda nada aqui dentro, eu sei o meu valor. É como você pegar um carro e falar assim, olha, você tem um carro que vale 200 mil reais. Aí o cara chega para você e fala, olha, eu pago 100. Aí você olha assim e fala, ô, você tá louco? Eu sei quanto vale o meu carro. Por que a gente não age assim na nossa vida? E no processo de coaching, a gente vai ajudando o sujeito a reparar toda essa culpa do passado. Às vezes a gente volta no passado, se conecta com a culpa, interpreta a culpa, entende a culpa, resolve a culpa, olha para ela, ressignifica a culpa. Olha para o erro transformando ele num diamante e não naquele peso lá de 171 quilos. E aí, quando você começa a tirar a culpa, você começa a tirar esse peso também. Quando você começa a ressignificar, você começa a olhar para a sua história e reler a sua história, entendendo que você teve sim sucessos. A sua vida não foi perfeita não, mas você teve momentos de valor. Talvez não para os outros, mas para você. Você tem que aprender a valorizar a sua história. Enquanto você não valorizar a sua história, você não vai saber quem você é. Você tem que olhar para as medalhas que você deixou ao longo do caminho. Isso é muito importante. Não para me achar melhor que ninguém, mas para eu entender que a cada dia eu estou melhor.
Aí, quando você não tem uma autoimagem definida, você vê um concorrente seu, você se incomoda, você se sente inferiorizado às vezes. Então, enquanto você não souber o seu valor, a opinião alheia vai te incomodar. Os seus erros vão te incomodar. E no erro a gente cresce, a gente aprende, só não erra quem não tenta. Quando você conseguir cultivar a paciência, a paz de espírito, a fé, a força de vontade para persistir diante dos erros sem perder o ânimo, sem desanimar, e conseguir se alinhar internamente, as coisas vão mudar na tua vida. Mas perceba que o desânimo, a preguiça, a procrastinação é tudo consequência disso. Então, a gente, nos nossos processos de coaching, a gente estuda muito a fundo isso. E a mudança é assim, ó. Na hora que a gente encaixa isso, na hora que o perdão entra e sobrepõe-se a culpa, a paz de espírito, a paciência, a fé, na hora que você entende, porque acredite, tem gente que esse passado ele é tão doloroso, as coisas que eu cometi no passado, os meus erros, podem parecer banais para os outros, mas para mim é tão doloroso que você acaba não lembrando mais disso aqui, você cria um muro aqui e você fala, olha, eu nem lembrava. Tem aluno meu que eu falava assim, e aí, vem cá. Ah, professor, eu estou procrastinando. Você está com medo. Você está procrastinando, você está com medo de se preparar? Está com medo de fracassar de novo? Tô. De onde veio esse medo? Sei lá, estou com medo. Ah, é? Do que você precisa se perdoar? Ah, não sei, nada, não matei ninguém. Aconteceu uma bobagem assim uma vez, assim, muito tempo, muitos anos atrás, eu perdi uma prova. Peraí, professor. Ah, uma bobagem. Quanto tempo? Ah, tem 10 anos. Ah, 10 anos, ok. E você perdeu sua prova, perdeu a hora da prova, o portão fechou, você chegou pro seu pai e falou, pai, joguei o seu dinheiro fora e o meu tempo. E o cara já tava chorando na hora dessa. Caraca, eu nem lembrava disso, mas que nó na garganta. E ele voltou no passado, ressignificou aquela culpa, pediu perdão pro pai, conversou com o pai de verdade na vida real, não apenas aqui ou nesse Coaching Spaces, mas a gente desatou esse nozinho de trás, eliminou a culpa, tirou o medo, deixou o sujeito levinho. Então assim, a gente pega esse muro aqui e empurra ele para longe, e tira esse muro. E aí você começa a lembrar das coisas que você precisa se perdoar, que você precisa alinhar aqui dentro. E quando você olhar para trás e, pensa, e doer no seu coração os seus erros, eles vão lá na frente causar medo. Medo de que você se frustre de novo. Porque uma hora você acreditou, você foi lá, você investiu, a expectativa cresceu e você, bum, se ferrou. Cometeu um erro e esse erro, esse insucesso você interpretou como um fracasso, como uma coisa vergonhosa. A sua autoimagem foi cada vez menor, 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 menor. Cada erro, menor, 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 menor. Chega uma hora que as pessoas falam assim, quer saber, agora você é pessimista. Por quê? Porque antes eu acreditei, aí me ferrei, agora eu sou pessimista. Agora eu tenho certeza que não vai dar nada certo. E você começa a ignorar as coisas que dá certo. Você só olha porque dá errado. Com a intenção positiva de ou tentar resolver o que está dando errado, ou dizer, é isso mesmo, na minha vida é um karma, a culpa não é minha, é um karma, é porque eu sou de Áries, eu sou de Virgem, eu sou de Capricórnio, e eu nasci em tal lugar, e é um karma, e a minha família é assim toda, é assim mesmo. É da pessoa, não tem nada da pessoa. A pessoa aprendeu a ser tudo que ela é hoje. De um jeito ou de outro, você aprendeu com o seu universo, com as suas experiências, com as pessoas que convivem com você. Ninguém é assim. Você aprendeu a ser assim. E você pode mudar. É como o gordo pode ficar magro, o magro pode ficar gordo. Dá para mudar tudo na tua vida. Dá para ressignificar todo esse passado e escrever uma história nova daqui para frente. E como seria se você pudesse transformar todos os seus erros num grande diamante e sentir gratidão por eles? É isso que acontece no processo de coaching. É isso que a gente tem lá nas mais de 600 aulas agora do Gênios Club. Toda semana a gente grava aula nova. Em vários processos de coaching para te ajudar a promover esse alinhamento interno, se livrar do que te trava de uma vida plena, para usar toda a sua energia na pancada das ações estratégicas, bem orientadas, bem organizadas, bem definidas, para realizar aquilo que seu coração pede. Como seria viver uma vida melhor e mais feliz? Mais leve e com muito mais realizações. E aí, quando a gente ressignifica tudo isso aqui do passado, essa
desde criança, onde os pais ou valorizaram demais ou valorizaram de menos, não houve um equilíbrio, você não teve a oportunidade de se valorizar, de saber o seu valor. Quando a gente ressignifica tudo isso, o desânimo sai, a procrastinação vai embora, a fé sai das costas aqui do sujeito. Eu vou até colocar aqui no chão. Depois que a gente ressignifica isso, a sua autoimagem passa a ser compatível. A sua autoimagem, ela passa a ser real. Eu sei quem eu sou, eu sei o meu tamanho, eu sou o dono da régua que me mede, eu sei o meu valor. E aí o sujeito levanta a cabeça e a autoimagem dele passa a ser igualzinha, passa a ser certinha aqui, ó, mesma alturinha aqui. Deixa eu ver aqui, isso aqui tá com quanto? Tá com 66, a minha autoimagem tá com 1,65. Vai, vou tentar aumentar aqui R$1, para ficar igualzinha a minha autoimagem. Aí, foi mal. Isso aqui tá errado, essa autoimagem aí, ele vai se ferrar, ele acha que ele consegue derrubar um trator, mas não consegue. Mas não consegue não, ele tá lá no caminho, ele tá lá se melhorando, tá lá se... Ai, subiu, aí beleza. Tá bom. 2 centímetros a mais, não tem problema não, se 2 centímetros a mais tá tudo bem. Então você começa a visualizar a sua versão do futuro, sabe, mais definido, você começa a ter uma visão de futuro mais clara. E aí você começa a olhar para o futuro e você começa a entender como seria se você pudesse, sabe, encontrar com a sua versão do futuro. Porque mais importante do que todos os seus objetivos de vida, do que você vai conquistar, é você perceber quem você vai se transformar para você conseguir fazer dar certo até dar certo. Como seria se agora você pudesse dar um abraço na sua versão do futuro e talvez o que a sua versão do futuro diria para você nesse momento? Talvez ela falava assim, olha, confia, acredita, continua batalhando com paciência, com paz de espírito, se perdoando pelos seus erros, mas transformando esse erro num diamante, para você conseguir fazer dar certo até dar certo e tornar a sua missão que foi dada em missão cumprida. Então acho que eu consegui colocar um panorama do que muitas vezes acontece, eu espero ter te ajudado. E conhece aí mais o nosso trabalho, tá? É uma missão que tem 17 anos, mais de 17 anos, desde 1999 a gente faz esse processo. Tem o Genius Club que a gente colocou lá R$7.000 em curso por R$49,70, é tipo Netflix. Enquanto você for assinante, você vai ter acesso lá a mais de 600 aulas. A gente tem 800 e tantos itens. Você manda as suas dúvidas e dificuldades sobre os 4 pilares do nosso processo de coaching, que é o controle da ansiedade, que se você não dominar esse, abala o restante, que é disciplina, gerenciamento do tempo e eficiência na aprendizagem. Quem para de aprender, para de crescer na vida. Então, independente do que você vai fazer na sua vida, se você é um empresário, se você é um servidor público e você quiser viver uma vida mais leve, com mais energia para realizar o que vai te fazer bem em todos os aspectos da sua vida, a gente tem coaches profissionais, empresários, servidores públicos, médicos, enfim, de todas as áreas, também o pessoal que está na época de escola, também o pessoal que está no pré-vestibular, universidade, OAB, residência médica, enfim. Nós atuamos com life coaching bem abrangente, nós temos uma equipe de coaches para ajudar a promover essas mudanças de vida, mudar de verdade a vida, não é uma vida muito melhor, não. É outra vida, é uma vida nova. Então, conhece mais aí lá no site sougenius.com.br. A gente tem um monte de aulas gratuitas para que você possa ter uma ideia do conteúdo do geniusclub.com.br. Tá? Qualquer coisa, manda e-mail para a gente e também informe-se sobre a nossa formação em coaching, que é uma formação em coaching muito legal, é uma formação 100% online, que te passa ferramentas online para você trabalhar com clientes em qualquer lugar do mundo. Eu atendo clientes em inglês também, na Europa, enfim, Estados Unidos, Canadá. E nessa formação vai ser muito legal, assim, a gente está fazendo uma formação muito bacana, não apenas a parte do atendimento, mas como organizar o seu negócio de coaching e como usar o marketing digital para que os clientes que precisam de você consigam perceber valor nos seus serviços e te contratem também, tá bom? Então, um abração para você, eu queria receber os seus comentários aqui abaixo desse vídeo, ou se você puder mandar por e-mail, tá? Eu vou ficar muito feliz. Obrigado, se você gostou, dá aquele like porque nos ajuda muito, muito, muito. Compartilha esse vídeo aí com quem você achar que pode ajudar. Um abraço e até a próxima.